Eu sei o seguinte, a mensagem de hoje, eu geralmente falo de profecias. Hoje eu não vou falar profecias. Porque o Frei falou, puxa. O Frei falou, puxa. Não, hoje não é profecias. Mas é uma mensagem que eu senti no meu coração, desde ontem, quando a gente ficou de stand-by assim, eu falei, bom, essa é a mensagem que eu quero trazer para a igreja. Meus irmãos, daqui para frente nós vamos ter muitos desafios, mas além dos desafios, você deve criar os seus propósitos. Além dos seus propósitos, você tem que colocá-los em prática na sua vida. O que eu quero trazer para vocês, e vão abrir na sua Bíblia em Êxodo 3, versículo 7, para vocês começarem a compreender o que eu vou passar para vocês aqui. Muitas coisas vão parecer para você impossíveis de ser feitas. Poxa, não dá para fazer. Não vou conseguir fazer. É difícil, o tempo de hoje está difícil. Não há recursos, as pessoas estão batendo contra. Ontem, essa semana, recebi a informação de que as pessoas que não foram vacinadas não vão entrar dentro do Banco do Brasil. Não vão poder tirar o seu dinheiro. Então, meus recursos vão ser confiscados. Há uma nuvem lá fora. E as pessoas dizem, olha, a melhor coisa a fazer é ficar quietinho dentro de casa. Aliás, Satanás habilmente fez isso. Com essa pandemia, ele levou as pessoas para dentro de casa. E as pessoas estão dentro de casa. E as pessoas estão com medo de sair. As pessoas estão com medo de ir para a igreja. Nós passamos aqui, acho que deu 4 meses, né, Daniel? Acho que foram uns 4 meses que nós passamos aqui. O G também vinha. G e a Ju vinham aqui. Só nós, pessoal da equipe lá de cima. A equipe era eu, Daniel e Rodrigo. E muitas vezes eu preguei, eu e o pastor aqui. Tendo o auditório, a G e o Ju. Os dois lá, vocês conhecem. É um joguinho de palavra, errei, paciência. Mas vejam só, nós passamos um tempão aqui, as pessoas não apareciam na igreja, por quê? Porque houve o impedimento de vir, oficial, o impedimento de oficial. Agora acabou esse impedimento oficial, mas infelizmente muita gente tomou o gosto de ficar zapeando na internet para achar algum sermão bom. Hoje mesmo, talvez algumas pessoas que estavam zapeando, caindo na nossa igreja, vão assistir e falar assim, não é o pastor Edilson, eu vou mudar, vou procurar aqui, eu vou para outro lugar. Nós temos que quebrar isso, nós temos que mudar isso em nós. É impossível. Você acha que mudar a si mesmo é impossível? Não é impossível, porque nada é impossível para aqueles que andam com Jesus. Em Êxodo, nós temos aqui Deus falando com Moisés. Se você acompanhar do versículo 7, Êxodo 3, do 7 em diante, é Deus falando com Moisés a obra que ele ia fazer. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo lá no Egito. Eu ouço as orações e sei da aflição deles. Moisés, você vai livrar o meu povo lá do Egito. E Deus vem falando com ele. E Deus dá uma ordem, lá no versículo 10. Vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus falou a Moisés, eu estou contigo, eu vou com você, eu vou te colocar na boca o que você tem que falar, eu vou te ajudar. E Moisés respondeu sim. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Para Moisés era impossível isso acontecer. Notaram? Era impossível. O Egito era a maior nação de guerra que existia naquela época. Era o período o auge do Império Egípcio. E se você estudar a história, você vai ver sobre isso. Eles tinham 48 deuses. E até nisso Moisés ficou assim, e se eu for lá? Se eu for, qual o nome que eu vou dizer para ele? Porque eles tinham 48 deuses. Aí Deus dá uma lição para Moisés, olha, vai lá, diga que eu sou o enviou. Eu sou o que sou. E Moisés foi. E Deus fez milagres. Fez 10 milagres na frente do povo. Deus abriu
o mar para que eles passassem. Deus cobria com uma nuvem durante o dia para livrá-los do sol causticante. Deus dava luz para aquecê-los no deserto. Deus tirou água das rochas. Deus deu pão do céu. Eles assistiram centenas de milagres que Deus fez. Aquilo que parecia impossível foi feito. Passado Moisés, agora vem Josué. Josué de frente com uma muralha. Vocês vão passear na Bíblia. Então, se você dá um pulinho em Josué 6, esse tem história, mas eu vou contando para vocês. Moisés passou o seu período, passou o bastão para Josué. Josué 6, versículo 1 em diante. E aí Josué agora está diante de uma cidade fortificada. Era uma fortaleza. Você quer saber um detalhe? A cidade de Jericó tinha uma área de 32 quilômetros quadrados. A gente pensa, às vezes, que é só um muro, uma cidadezinha ali dentro. Não, tinha 32 quilômetros quadrados. Os muros eram de 6 metros de largura. Existiam casas no muro. Era fortificada. E eles estavam lá dentro, seguros do que os deuses cananeus iriam salvar o seu povo. Eles já haviam ouvido falar do povo judeu. Mas eles estavam seguros. E agora vem Deus e fala para Josué: Josué, você vai tomar a cidade. Impossível. Um povo que era escravo, que agora está andando no deserto. Impossível, Senhor. Mas Deus desce e fala. Fala com Josué. E eles tomam a cidade. Impossível. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis, gente. Muita coisa acontece. E a gente, às vezes, nem percebe que Deus agiu em nossa vida. Nossos olhos têm que estar atentos. Ainda mais nesse período em que vamos passar por tribulações. Mas nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Lá em Juízes, capítulo 7, você tem a história de Gideão. Essa eu vou contar para vocês. Gideão estava combatendo os midianitas, um povo, um exército com 135 mil homens. O nome Gideão significa talhador ou destruidor. E também Jerubaal, ele era chamado de Jerubaal, que significa Baal é que se vire. O nome dele já era algo assim de você observar, tem algo diferente nesse homem. E os midianitas, que eram da família dos israelitas, porque os midianitas eram filhos de Midian. E os amalequitas que estavam juntos eram nome de Negueb, eram descendentes de Esaú. Você vê muitos dessas tribos eram descendentes dos filhos de Deus. Os 3 reis que vieram atacar Josafá eram descendentes dos povos de Deus, dos filhos de Deus, mas que se desviaram. Você conhece a história? A história está na nossa mente, você aprende aqui na escolinha das crianças, né? Josué saiu com 32 mil homens, Deus falou assim, não, tem muita gente, dispensa aqui. Sobrou 10 mil, não, tem muita gente ainda, dispensa aqui, manda tomar água, sobrou 300. Sobrou 300 homens. 300 homens para aquele povo daria em torno de 4.333 homens para cada um. Quer dizer, um homem de Josué, de Gideão, teria que combater 4.300 homens. Quem ganhou a batalha? Pode falar comigo. Quem ganhou a batalha? Gideão. Através de Deus. Porque Deus usou Gideão, mas olhando aos olhos nus, era impossível. Deus não é possível. Não tem como. Nós vamos enfrentar um problema na nossa vida que você vai sentar e vai falar assim, Senhor, não é possível. Não tem como. Eu aprendi a orar pelas pequenas coisas. Porque eu aprendi, na minha Bíblia está marcado lá, que Deus se importa com as pequenas coisas da nossa vida. Deus olha para as pequenas necessidades que você tem e eu tenho. E muita gente fala, não, é impossível, Senhor. É muita coisa, eu não consigo passar por isso. O que eu quero trazer para você essa manhã
É que aquilo que você pode achar impossível, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas há uma fórmula de tornar as coisas que são impossíveis possíveis. E a fórmula não é você, a fórmula está em Deus. E aí é aonde você está e com quem você está. Certa vez, o profeta chegou numa cidade. E lá em 2 Reis 6,16. O profeta chegou na cidade. Ia entrar na cidade. E vieram os inimigos, porque o profeta havia dado predições que atrapalharam o outro povo. Chegaram e cercaram a cidade. E o pajem daquele profeta olhou e viu um monte de soldados e falou assim: nós vamos ser destruídos. E eles vão entrar aqui e vão destruir a vila, vão destruir essa cidade. E o pajem chegou para o profeta, para Eliseu, e disse: Senhor meu, olha, nós estamos perdidos. E Eliseu diz: não tenha medo. Para aqueles que estão conosco, porque aqueles que estão conosco são mais do que estão com eles. E o pajem não entendeu. Aí orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor. Você sabe o final da história. Os inimigos foram cegados, foram trazidos até a cidade, receberam pão e água e foram embora. É impossível quando nós olhamos o tamanho da montanha. Certa vez o povo de Deus parou perto de uma montanha e ficou rodeando aquela montanha e não ia para lugar nenhum. Uma hora Deus falou assim: parem de rodear a montanha. Sigam o caminho. Muitas vezes a gente pega as nossas dificuldades, os nossos problemas e ficamos rodeando essa grande montanha. A gente não consegue passar por ela, porque nós não vemos soluções. Mas porque muitas vezes as nossas soluções são as nossas soluções e não as soluções de Deus. Você quer fazer grandes coisas esse ano? Faça com Deus. Porque sem Deus você não fará nada, mas com Deus você fará proezas. Você planejou esse ano? Ou você está naquele barco, não sei o que vai vir, tal. Eu planejei no meu coração que 52 sermões eu farei esse ano, pela graça de Deus. Vocês viram o pastor Hamilton? Quem estava aqui ontem viu, né? A igreja estava bem cheia ontem, foi uma bênção. O pastor Hamilton falou assim que hoje estaria pregando em Londres. É isso mesmo? Quem estava aqui ontem? Isso? Estava pregando em Londres. Ele está usando uma ferramenta. Ele está lá plugado na internet, usando esse computador de forma sábia, com ferramenta nas mãos de Deus. Eu espero, Deus me dá a graça de fazer 52 sermões esse ano. Fiz alguns, acho que fiz metade, uns 26 sermões via internet. O meu público está na faixa de 40, 50 pessoas. É uma boa igreja, você não acha? É uma boa igreja. Escrevi alguns artigos, escrevi muitos artigos, Larissa. Eu espero ser ferramenta nas mãos de Deus. E eu planejei isso. Será que é impossível? Bom, Deus me deu a graça de estar pregando vocês hoje no primeiro dia. Para mim é uma confirmação também. Embora eu desejasse que o pastor Edilson estivesse conosco aqui, depois que ele disse, não vou conseguir vir, eu falei, bom Deus, então se o Senhor abriu essa porta para mim hoje, eu vou começar, e essa semana que se inicia agora, eu já fiz meu primeiro sermão. Amém? Obrigado pela força. Amém. Tem só mais 51 para fazer. E eu vou fazê-lo, pela graça de Deus. Você já fez seus planos esse ano? Você já olhou? O que você pode fazer? Às vezes você está orando para alguém. Eu estou orando para alguém da minha família, da minha casa, que ele mude o coração dele. Que ele passe a ser mais cristão. Que ele passe a compreender por que eu quero na igreja. Que ele seja meu companheiro. Eu tenho certeza, eu tenho alguns amigos que fazem contato comigo, que oram pelo cônjuge.
Olha, ela não está comigo, olha, ele não está comigo. Olhe por nós, olha por esse filho, olha para essa filha. Quantos de nós pais estamos aqui olhando, oramos pelos filhos? Os filhos dessa geração são os mais atacados que eu posso imaginar. Porque há 100 anos atrás, eles não tinham celular. Há 100 anos atrás, eles não tinham a internet. Talvez fossem outras tentações, mas hoje, você tem o mundo na palma das suas mãos. Muitos pais no passado olhavam e ficavam preocupados com o que os filhos assistiam. Satanás conseguiu mudar isso. Ao invés de ele apenas assistir, ele pode interagir. Há séries de filmes em que você, espectador, pode escolher qual o final do filme, ou mesmo o enredo do filme. Eu fui ver um filme desses. Chega uma hora que está passando a cena em que a cena para e você tem a opção. Qual escolha você tem? Então, hoje em dia, os nossos filhos são atacados porque eles interagem e têm ferramentas nas mãos. Você, pai, eu, pai, nós pais, o que nós temos que fazer? Transformar esse aparelho em ferramenta nas mãos de Deus. Muitos pais estão olhando para os seus filhos e pensam assim: ele está tão longe, acho que é impossível que ele retorne. Não é impossível. Aí a Bíblia me dá uma história. A história de Manassés. Se você estudar a história de Manassés, só pegando o primeiro livro, lá em Crônicas, você vai falar: bom, esse rei era tão mau. A Bíblia diz que ele era um rei tão mau, tão mau, tão mau, que ele fazia os maiores pecados e fez a nação pecar mais que todos os outros reis. E pecou mais que até mesmo os povos pagãos em volta. Mas quando você pega a continuação do livro de Manassés, você vê que ele foi levado cativo e ele se arrependeu dos pecados. Manassés é a grande referência do que é mal na Bíblia. Porque a Bíblia diz, é o único versículo que diz: e ele matou muitíssima gente. Era agoureiro, tudo mais. Mas Deus mudou o coração dele. E assim o Senhor, Crônicas 33, olha a primeira parte em Reis. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarrando-o com candeias, e o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés. O Senhor era Deus. Sabe que existe de igual em todas essas histórias que eu passei a vocês, que são histórias e não histórias, são histórias. Elas ocorreram, estão na Bíblia. Todas as pessoas alcançaram o possível das coisas impossíveis porque andaram com Deus e decidiram colocar na mão de Deus. Tá? Isso me lembra Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos fazer todas as coisas se estivermos no caminho que Deus nos quer. Mas infelizmente, muitas vezes a gente fica olhando as barreiras. A gente fica olhando as dificuldades. A gente fica olhando as nossas imperfeições e ficamos remoendo. Em 1900 e batatinha, acredito eu, lá depois da década de 80, porque eu me batizei em 1980, veio um pastor, quando a igreja era lá na Pompilho ainda, veio um pastor chamado Gerhard Marsk. Quem conhece Gerhard Marsk? Alguém já ouviu falar? E vocês conhecem, a gente estava lá na época. Gerhard Marsk. E ele era um pastor já de idade, novinho, e foi fazer uma série de sermões. E ele falava meio alemão assim, meio enrolado assim. E ele foi falar sobre Zaqueu, que subiu na árvore. E ele falou uma frase que eu nunca esqueci. E Zaqueu subiu na árvore e ele não pôde chegar até Jesus, ficou chateado, subiu na árvore. Aí ele disse, e Zaqueu ficou na árvore ali, chateado, ruminando
ruminando a sua desilusão. Ruminando, mastigando a sua desilusão. E eu não esqueci daquela frase. Muitos de nós somos cristãos, ficamos ruminando o problema e não lançamos ele fora. O momento agora é de nós deixarmos. Deixa de rodear as montanhas, irmãos. Faça seus planos. Planos com Deus serão vitoriosos. Talvez a vitória não veio do jeito que você está pensando, mas ela virá. Amém? É o momento de nós mudarmos nossa maneira de pensar. Lá em Isaías 53, 54, nós temos aqui a promessa de Deus em relação a isso. Você pensa que está andando só? Aqui diz: não temam e nem te espante, diz o Senhor, porque tu és meu. Não prosperará a língua que se levantar contra ti. Por pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia eu te recolherei, diz o Senhor. Você não está andando sozinho. Você pertence a Deus. Amém? Nós estamos tão fracos com amém hoje. O pessoal, Maria, passou um ano sem vir na igreja, né? Você está andando com Deus e Deus diz: você é meu. Mesmo que você não faça, não seja para com Deus aquilo que Ele deseja, Deus fala isso. Mesmo assim, você é meu. A primeira grande vitória é essa. A segunda grande vitória é que Deus fala o seguinte em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não estão andando sozinhos. Jesus fala: eu vou andar com vocês até o fim dos séculos. Em Hebreus 6, 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos então a nossa firme consolação. Porque o nosso refúgio é reter a esperança que Deus nos propôs. Deus não muda. Deus não vai deixar você sozinho. Por acaso, você está com uma missão tão grande como foi a de Moisés? Desce lá e livra o povo. Por acaso Deus te deu essa missão? Não se preocupe. Ele vai ensinar até o que você vai falar. Eis que eu vos ensinarei até o que você tem que falar. E Deus fala a obra. Por acaso você está diante de uma muralha intransponível na sua vida? Pode ser uma muralha física, pode ser uma muralha espiritual, pode ser uma muralha que você vê, não sei como vou passar isso. Pois ele fez com Josué e fez a obra. Por acaso você está enfrentando uma multidão de inimigos na sua vida? Porque sim, nós temos inimigos nessa vida. Só por você ser cristão, você criou um alvo nas suas costas. Nós estamos lutando contra eu nunca entendi essa palavra. Potestades. Eu nunca entendi, não. Eu acho uma palavra meio difícil de falar. Nós estamos lutando com aquilo que não é visível. Nós estamos lutando contra as hostes inimigas. Mas Deus fala assim: mas eu estou com você. Esse é o principal. Eu tenho orado todas as madrugadas, conversado com Deus. Oro pelos meus filhos, pela família, oro por mim. Oro pela minha conversão diária. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu preciso renovar a minha conversão diariamente. Eu tenho os meus pontos fracos. Vocês querem saber quais são os meus pontos fracos? Só Deus sabe. Vocês nunca vão saber. Porque é uma conversa minha com Ele. E eu não exponho os meus pontos fracos. Porque há um universo olhando para você. E há os inimigos da tua alma olhando para você. Uma pessoa me pediu uma oração. Eu não estou passando por isso, eu não sei, está lá. E eu vi que tinha muita coisa que ele podia passar somente tendo confiança. E ele falava frases, eu falei: o inimigo vai usar isso contra você. E eu achei uma passagem bíblica que dizia: se você se mostrar frouxos no dia da angústia, a sua luta será maior. Continuando a frase, não no mesmo versículo, no outro versículo, que dizia o seguinte: não deixe que a sua voz fale, que seu inimigo saiba os seus pontos, porque ele vai calcar sobre você. Não vamos perder tempo falando das nossas dificuldades.
Vamos, sim, ganhar tempo falando das nossa vida adiante. Eu não era para estar aqui. Eu já era para ter morrido em 2019. Exatamente no dia 5 de agosto de 2019. Mas eu sabia que eu não ia morrer, porque Deus falou para mim, ó, seu coração vai agravar-se, mas você não vai morrer. E eu já disse no outro sermão aqui, que se você quiser saber o que é um infarto, eu te digo ponta a ponta, porque eu fiquei 7 horas acordado no meu infarto. Deus me deu um prazo a mais, e eu estou aqui. E eu falo, Senhor, que a previsão dos médicos esteja errada. A previsão do médico é assim, você tem, em média, quem tem os seus problemas tem 5 anos. A cada dia a mais, Deus tem renovado a minha saúde. E eu agradeço por ele. A cada dia que passa, eu percebo que a promessa de Deus é muito maior do que as expectativas dos médicos. E eu, como gosto de contradizer as pessoas, quando passar 5 anos, eu vou lá no meu médico. Falo, oi, tudo bem? Estou aqui ainda. Essa frase, eu estou aqui ainda, é um propósito que eu tenho na minha vida de não falar esse ano. E as pessoas dizem assim, e aí, Fernando, como é que você está? Eu estou aqui ainda. Alguns de vocês já ouviram. E aí, como é que você está? Eu estou aqui ainda. Não, vamos mudar. Nos perguntaram a mim, e aí, Fernando, como é que você está? Para a frente e avante. Isso não é esse é do Buzz Lightyear. Não, não é essa, isso não é legal. Vamos pensar aqui e me diga, qual a frase que você pode dizer? Quando te perguntarem, e aí, tudo bem? Porque eu estou cansado de gente que se pergunta, tá tudo bem? E a pessoa diz, eu estou com uma dorzinha aqui. Outro dia iniciei uma conversa com algumas pessoas, e ela me perguntou, e aí, Fernando, como é que foi a sua doença lá? E eu peguei, aconteceu assim, 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 assado. Aí o outro lá falou assim, não, mas a minha foi maior. Foi assim, 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 assim. Eu falei, opa, legal. A outra assim, não, mas quem é a minha então? E eu me peguei, de repente, numa roda, e falei assim, cara, o pessoal está querendo dizer que a doença é maior do que... Eu falei, gente, tchau para vocês, eu tenho um compromisso agora, até logo. Nós temos o costume de falar, a minha doença é a maior pessoa. Meu propósito com Deus é que a minha doença não seja maior do que ninguém, mas que eu esteja aqui. E aí eu vou me apegar nos últimos versículos. Abra sua Bíblia em Isaías 58. Isaías 58 é um livro que você deveria ler muitas e muitas vezes. E eu vou destacar aqui. E você vai ter que achar aí, porque eu marquei Isaías 58 e não marquei o versículo. Eu acho que é do 11 em diante. Mas diz o seguinte: Deus está falando sobre nós sermos fiéis e temos fidelidade para com Ele. Aí ele diz aqui: e então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Você clamarás, e eu, Senhor, te responderei. Você vai gritar, e eu te direi: eis-me aqui. Se tudo isso você tirardes o jugo sobre as outras pessoas e parar de estender o dedo e de falar a iniquidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, e então a luz sobre ti nascerá nas trevas, e a escuridão será como o meio-dia para você. Porque eu, Senhor, te guiarei continuamente, e fartarei a tua alma em lugares áridos. Eu te fortalecerei os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, seus filhos, edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos da geração em geração. E chamar-te-ão o reparador das rupturas, o restaurador das veredas para morar. Deus está falando sobre as bênçãos para o povo judeu e falando dos seus filhos. E eles nos traz agora com promessa feita a nós. Gálatas 3:26 nos diz: vocês são herdeiros das promessas feitas a Abraão. Gálatas 3:26. Você acha impossível você ter um ano bom? Acha impossível você falar e pregar a alguém e ela se converter? Acha impossível seus filhos, suas filhas, seus parentes,
tio, pai, seu cônjuge, entregar o coração a Cristo? Você acha impossível as suas contas que estão para pagar, as suas dívidas, você ser fiel, você ser um cristão, porque a sua fé vai ser provada esse ano. Vai ser provada esse ano. Nós estamos muito mais perto das profecias, do cumprimento da palavra de Deus, e fiel é aquele que prometeu, e fiel é aquele que disse. Você acha impossível? Leia comigo Mateus 17, 19 e 20. Enquanto você abre, Mateus 17, versículo 19 e 20. Os discípulos estavam lá embaixo do monte. Jesus havia subido no monte da transfiguração. Estava tão gostoso aquele lugar. Apareceram para eles Elias e os discípulos que estavam ali. João. Falou assim, não, vamos ficar por aqui. E Jesus falou, não vamos descer, porque está tendo problema lá embaixo. Quando Jesus desceu, encontrou uma grande multidão. Um homem pedindo que Deus o ajudasse. Que Jesus o ajudasse. Os discípulos envergonhados. E uma grande multidão. Porque sempre haverá uma grande multidão te provando e provando sua fé. E aí, Jesus fez um milagre. Salvou o homem. A sua fé está difícil? Veja só, aquele homem, quando Jesus se aproximou, perguntou, o que você precisa? Ele queria salvar o filho. E Satanás, o diabo, o fustigava. E Jesus perguntou, você acredita? E ele, num rompante de pai desesperado pela salvação do filho, disse, eu acredito, mas Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E mesmo na incredulidade, Jesus fez o milagre, salvou-me. E aí, versículo, quando Jesus saiu de perto, os discípulos chegaram nele e perguntaram, Senhor, por que a gente não conseguiu trazer a salvação, fazer o milagre? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passe daqui para acolá, e ele há de passar. Amém? Acabou aí o versículo? A parte principal que eu quero que você se destaque nesse sermão dessa manhã. Nada será impossível. Cristo disse, e nada será impossível. Irmãos, se nós tivermos a fé de um grão de mostarda, não, a fé do tamanho do grão de mostarda, mostarda não tem fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Você tem seus planos? Continue nos seus planos. Se os seus planos envolveram a Jesus, continue nos seus planos. Se você saia daqui hoje, já você vai para a escola sabatina. Já você vai continuar estudando a palavra de Deus. Mas que você saia daqui sabendo o seguinte, meu Deus é suficientemente poderoso. O meu Deus é suficientemente grande. O meu Deus me conhece, sabe das minhas fraquezas. Meu Deus quer andar comigo. Quer você andar com Ele? Essa é a resposta. Porque se você quiser, nada será impossível. Vamos levantar, vamos orar? Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, de nós mesmos não podemos fazer nada. Mas estamos aqui na tua casa, ó Pai, porque nós confiamos no teu nome. Nós queremos, ó Deus bendito, fazer parte da eternidade contigo. Nós almejamos a volta do teu Filho Jesus. Nós aceitamos o sacrifício do teu Filho Jesus na cruz. A ressurreição nós almejamos para aqueles que nós amamos. Eu, particularmente, Deus, te peço, se o Senhor me der a graça de estar vivo na volta do seu Filho, eu agradeço. Mas, Pai bendito, nós não queremos ir sozinhos para o céu. Há tantos que amamos e nós desejamos que eles sejam alcançados pela tua graça. Se por nossas mãos como obreiro ou pela mão de outras pessoas, ó Pai bendito, alcance aqueles que nós amamos, porque nós queremos fazer uma grande família. Dá aos irmãos que estão aqui a fé, a vontade, a certeza da vitória. E perdoa naquilo que nós temos errado e falhados.
Hoje é o primeiro dia do ano. É o primeiro dia de bênçãos dos próximos 364 que virão. Porque andamos contigo e desejamos isso. E nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.